Irmãos e irmãs, estamos no segundo domingo do Advento, o tempo vai passando. A palavra de Deus hoje nos recorda que João Batista estava no deserto, né? E no deserto a palavra de Deus lhe foi dirigida. E então ele começa a sua missão, pregando esse batismo de conversão, convidando as pessoas, a endireitar os seus caminhos para poder ver a salvação de Deus. Primeira reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é esta: onde foi que a palavra de Deus alcançou João, foi dirigida? Quando ele estava no deserto. Precisou João ir para o deserto, fazer a experiência do deserto, né? Deserto é um lugar de solidão, deserto é um lugar também onde tem poucas coisas e onde se valoriza muito aquele pouco que se tem, né? Se pode levar poucas coisas para o deserto, só o alimento essencial, só a bebida essencial, a água essencial, né? E então nesta condição a palavra de Deus alcançou João. Hoje nós vivemos um imenso deserto também, o tempo que nós vivemos, um grande deserto espiritual. Nós estamos atentos e preocupados, com razão, com a epidemia da Covid, suas variantes e tudo isto, mas há no mundo uma outra epidemia silenciosa, mas tão ou mais grave do que ela, que é a epidemia da depressão, dos sofrimentos mentais, espirituais das pessoas. A gente está esquecendo um pouco disso, mas o século 21 que nós começamos, final do século 20 e o século 21, ele está marcado por isso, por esse grande drama que não atinge poucas pessoas, mas muitas que silenciosamente sofrem e experimentam o seu deserto. Um deserto espiritual também, porque Deus foi tirado do horizonte do homem, né? Deus para muitos está morto. Houve um tempo em que existia um tipo de ateísmo, a gente chama militante, na filosofia, na cultura de um modo geral, se combatia Deus e a ideia de Deus, né? Hoje isso praticamente não existe mais, porque para muitos Deus é um tema absolutamente irrelevante. Não serve Deus, não precisa de Deus. Nós temos a ciência, nós temos a tecnologia, nós temos a inteligência, nós temos os meios técnicos, científicos que proporcionam respostas. E então Deus é uma questão irrelevante. Para que combater Deus? Não entra no nosso horizonte. Se Deus existe ou não existe, não nos importa. Nós queremos saber o que nós temos para comer, para beber, a nossa diversão, o que fazer com este mundo. Este é o ambiente no qual nós vivemos, e isso vai gerando um grande deserto espiritual. Por quê? Porque nós podemos negar a transcendência, podemos negar a vida eterna, mas podemos até negar a Deus, e podemos construir um mundo
sem o horizonte da eternidade e sem Deus. Mas a história mostra, a vida que nós vivemos mostra, que quando nós construímos um mundo sem Deus, nós construímos um mundo que vai contra o homem, né? Porque se Deus não existe, tudo é possível, né? Tudo é possível. Se não existe a vida eterna, comamos e bebamos, como diz o ditado, porque amanhã morreremos. Aproveitemo-nos não somente do mundo, mas também do outro. Enfim, vivemos um grande deserto também hoje. E a palavra de Deus, como alcançou João no deserto, também quer nos alcançar hoje no deserto que nós vivemos. Depois das grandes questões do mundo, também nós temos as nossas questões pessoais, que nos levam às vezes para o deserto do desânimo, da tristeza, do medo, da ansiedade. O nosso deserto pessoal. Então Deus quer alcançar este mundo que está se transformando num grande deserto, mas quer alcançar também cada um de nós, que muito provavelmente muitos de nós também estejamos passando por um deserto. Sentimos a aridez. Quantas pessoas acordam quando esmorece a fé e se perguntam: por que ir adiante hoje? Qual o motivo para lutar, para viver, para trabalhar? Quantas pessoas vivem esse deserto? Que sentido tem a minha vida? Então Deus, como alcançou João Batista no deserto, com a sua palavra, também pode e quer alcançar a cada um de nós. A palavra de Deus foi dirigida a João no deserto, e aí João saiu cumprindo a sua missão, saiu anunciando esse batismo de conversão, saiu no meio do deserto pregando, ensinando, convidando a endireitar os caminhos para que se pudesse ver a salvação de Deus. Nós também precisamos da força desta palavra para poder viver a nossa missão e a nossa realidade. Também precisamos. É na palavra de Deus que nós recebemos essa inspiração para a vida. É que nós percebemos a ação dele em nós. É ela que nos impulsiona. Como seria belo e produziria fruto nas nossas vidas, se neste tempo de preparação para o Natal, antes de nós apertarmos o controle remoto da televisão para escutar as palavras dos homens, nós resistíssemos 1 minuto, 2 minutos, abríssemos a Bíblia, lêssemos uma passagem do Evangelho, deixássemos que a palavra de Deus nos alimentasse, nos fecundasse, porque nós fazemos essa experiência, nós temos que ser muito honestos com nós mesmos. Nós muitas vezes pensamos que nós não temos tempo para rezar, para a palavra de Deus, para um diálogo com Deus, né? E quando a gente abre a Bíblia, ou vai fazer um diálogo com Deus, 1 minuto parece uma eternidade. Minha mãe dizia assim, quando a gente não parava quieto, né? Menino, parece que tem bicho carpinteiro. Não sei se escutaram isso, né? Não deixa, não para quieto. Parece que quando a gente abre a Bíblia, a gente está com um bicho carpinteiro, porque 1 minuto parece uma eternidade, 2 minutos parece uma eternidade. Mas aí a gente liga a televisão,
ou vai para a internet e 1 hora não parece nada, 2 horas, 3 horas, aquele tempo voa. Pega as séries, né? Essa coisa das séries que tem aí, né? Com 10 temporadas, cada uma com 7, 8 capítulos, né? Soma quantas horas? Soma ao final. Antes de começar a assistir uma série, não digo que não possa assistir, mas antes de começar a assistir, se você acha que lhe falta tempo, que você tem pouco tempo, você não consegue rezar, não consegue fazer aquilo que é importante, soma. 45 minutos, 10 capítulos, dá 450 minutos, multiplica por 5 ou 6 temporadas, você vai ver quantas horas da sua vida, da sua única vida, a única vida que você tem. Aí depois nós não temos tempo para rezar, nós não temos tempo para deixar que a palavra de Deus nos alcance. Nós não temos tempo para visitar alguém que precisa da nossa presença. Nós não temos tempo para tantas outras coisas que às vezes não são urgentes, mas são importantes e dão o verdadeiro sabor à vida. Enfim, deixarmos alcançar a palavra de Deus. Antes de apertar o botão do controle remoto, abrir a Bíblia. A palavra de Deus transforma o deserto da nossa vida e o deserto do mundo num lindo jardim. A palavra de Deus tem esta força. Jesus compara no Evangelho a sua palavra a uma semente que é lançada, né? Então a palavra de Deus é essa semente que mesmo caindo no deserto, germina, floresce e dá fruto. A palavra dos homens, e vocês concordarão comigo, a palavra dos homens, de um modo geral, a palavra que nós escutamos na televisão, a palavra escutada ou lida nos diversos blogs e sites, e TikTok, e Instagram, e tudo isto. A palavra dos homens, ela aumenta o nosso deserto. Ela expande o nosso deserto. E às vezes a gente não sabe por que a gente está vivendo esse deserto interior. Às vezes a gente não sabe porque sente a dor da vida, né? Mas é porque o nosso deserto está aumentando. A gente escuta uma opinião daqui, outra dali, um xingamento daqui, outro xingamento dali, uma denúncia daqui, uma denúncia dali, né? Esse teatro que o mundo faz, porque é um verdadeiro teatro, aumenta só o nosso deserto, a nossa ansiedade, o nosso sofrimento interior, o nosso vazio interior, né? Mas a palavra de Deus transforma o deserto em jardim, fecunda a nossa alma. Quando João estava no deserto, a palavra de Deus lhe foi dirigida. E João acolheu esta palavra, e esta palavra transformou a sua vida. E sem que a palavra nos atinja, sem que essa palavra seja acolhida na nossa vida, não tem como transformar o deserto em oásis, o deserto em jardim. Nós às vezes sofremos o nosso deserto, experimentamos o nosso deserto, mas nós só o aumentamos com as palavras dos homens. O ódio, a inveja, a vingança, a comparação, vai expandindo o nosso deserto.
Mas todos aqueles que, como João, fazem a experiência de abrir-se à palavra, de deixar-se tocar pela palavra, então o milagre começa a acontecer. Jesus fala que aquele que ouve a palavra de Deus e a coloca em prática é como um homem que construiu a casa sobre a rocha. O que quer dizer ouvir a palavra e colocar em prática? Significa praticar a palavra. Significa provar viver conforme a palavra. Quem ouve a palavra de Deus e a põe em prática, não significa simplesmente ouvir a palavra de Deus e num passe de mágica começar a viver de acordo com aquela palavra de um modo perfeito. Não, significa praticar a palavra. Escuto a palavra e digo, vou tentar colocá-la em prática na minha vida, vou tentar viver este dia de acordo, praticando esta palavra. E a gente consegue um pouco mais, consegue um pouco menos, mas praticando a palavra, provando a palavra na nossa vida, então nós vamos construindo a nossa vida sobre a rocha. A palavra de Deus tem esse poder de nos alcançar. A palavra de Deus é dirigida a este mundo que é um imenso deserto. A palavra de Deus tem a potência, a força para transformar esse deserto no qual nós vivemos num belo jardim. Nós somos testemunhas disso, porque nós vemos no deserto que é o mundo, nós vemos pessoas, famílias, comunidades, que tendo acolhido a palavra de Deus e colocando esta palavra em prática, se transformam em oásis neste mundo. Pensemos na nossa vida, olhemos ao redor de nós mesmos, quantas pessoas, quantos grupos, comunidades, que acolhendo esta palavra se transformam em oásis, onde a gente vai e bebe, e descansa, e se alegra, né? São pessoas que se abriram à palavra, e que vivendo a mesma situação que nós vivemos, neste imenso deserto, se deixaram transformar pela força desta palavra, né? Essa palavra atinge o mundo, e vai criando oásis neste mundo, e essa palavra nos atinge a nós também. Provemos isto, façamos esta experiência ao longo deste tempo de advento. Deu aquela vontade de apertar o controle remoto da televisão, deu aquela vontade de, né, a gente usa essa expressão, navegar na internet. Está errado, né? Não é navegar na internet. Hoje as pessoas estão fazendo, sabe o que na internet? Naufragando na internet. Naufragando na internet. Porque se é verdade que tem coisas boas e a gente pode aproveitar, também a internet tem um buraco imenso, um grande buraco, onde muitas pessoas estão se afundando. Novos tipos de vícios estão se criando a partir dessas novas tecnologias, né? E o vício, nós sabemos, escraviza, tira a liberdade das pessoas, rouba a paz das pessoas. Então, antes de começar a naufragar na internet, 1 minuto, 2 minutos, aquele minuto que você acha que não tem, rouba da série de 45 minutos, multiplicada por 10 capítulos, por não sei quantas temporadas, rouba 1 minuto, rouba 2 minutos, antes de apertar o botão, e talvez aquela palavra lhe leve a repensar, vale a pena
Vale a pena eu dedicar tanto tempo do meu dia? Vale a pena eu dedicar tanto tempo da minha jornada nisto? Se eu tenho à minha disposição esta palavra de Deus, que tem o poder de transformar o meu deserto em algo bom? É bom divertir-se, é bom rir, né? Mas a gente sabe que rir de tudo é sinal de desespero. O riso é bom, na sua medida certa, mas quem ri de tudo é desespero. E nós vivemos no mundo desesperado, porque quer rir de tudo. E tem coisas sérias neste mundo. E quem não vive também com esta seriedade a própria vida, né? Diz um pensador que diz assim que mais cedo ou mais tarde toda a pessoa participará de um banquete de consequências. Mais cedo ou mais tarde todos nós participamos de um banquete de consequências. Tudo que nós fazemos tem consequências, e as consequências nos alcançam lá na frente. Então é bom rir, é bom divertir-se, é bom tirar o tempo para descansar, é necessário. Mas quando tudo é distração, quando tudo é comédia, quando de tudo se ri, de tudo se faz piada, mais do que um sinal de alegria, é um sinal de desespero. Rir é bom, já diz a música, mas rir de tudo é desespero. Então o Senhor nos convida a abrir-nos neste tempo de advento, também para a seriedade da vida. João tinha um discurso duro, né? Ele dizia: convertei-vos, endireitai os caminhos, aplainai as colinas, preenchei os vales. Quer dizer, vamos nos consertar também com a ajuda, com a graça de Deus, né? Então João falava de coisas sérias, mas ele falava de coisas sérias porque ele tinha sido tocado por esta palavra que faz ver, né, a beleza, a grandeza da vida, mas também a dor que ela comporta, e o caminho, né, o caminho para ver a salvação de Deus. Deus pode transformar o deserto desse mundo num grande jardim. Esse mundo não está perdido. A realidade muda assim, no poder de Deus. Assim. Esse mundo que a gente vê assim, mergulhar, caminhar em direção ao abismo, pode ser transformado por Deus. Ele tem este poder. Mas para isso ele precisa de corações que acolham a semente que fecunda este mundo e que transforma ele de deserto em jardim. Não deixemos que o mundo aumente o nosso deserto, que a palavra dos homens aumente o nosso deserto interior. Cuidemos da nossa vida, cuidemos do nosso coração, né? Deixemos que a palavra de Deus fecunde nossa vida e nosso coração, transformando o nosso deserto, seja ele qual for, transformando o nosso deserto em um lindo jardim, em um oásis, onde há flores, frutas, água, vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.